Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos fazer uma palavra aqui, Mateus, né? Glória a Deus. Deus é grande, Deus é grande. Glória a Deus. Mateus 23. Mateus 23. Nós pregamos sobre Mateus ontem. Culto maravilhoso. Lembra-se Mateus? A doutrina de Jesus. Porque se tem uma doutrina dura é a de Jesus. Porque tem gente que diz que Jesus não pregou duro e não prega duro. Quem prega mais duro é Jesus. Ontem nós pregamos sobre, Jesus falou, se teus olhos faz pecar, arranca teu olho e lança fora, porque é melhor entrar sem o olho no céu do que é melhor arrancar o olho do que ser lançado com todo inteiro no inferno. Então, Jesus não manda ninguém para o inferno, aqui ele manda duas vezes logo. Se não obedecer, se teu braço te faz pecar e não arrancar, ele vai ser lançado no inferno, os olhos da mesma forma. Então, não adianta dizer que Jesus, ele não dá moleza para ninguém, não. Ele quer que cumpra, porque se ele cumpriu, nós não podemos cumprir também, né? Glória a Deus. A coisa mais grande e poderosa, né? Vamos ler aqui, ainda vamos ler no livro de Mateus. Primeiro, vamos ler uma palavra que chama a atenção fortemente. Depois nós vamos no 23. Mateus 22 e 37. Essa é forte. Mateus 22 e 37 fala assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Em seguida, semelhantemente, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Então, dois mandamentos fortes aqui. Não? O que nós entendemos? Jesus está dizendo que nós temos que amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa fé, para depois nós ter força de amar o nosso irmão. Porque quem não ama a Deus não consegue amar ninguém. Está cheio de gente dizendo aí que com raiva de outro, porque não tem Deus. Quem não tem Deus não ama ninguém. Quem não tem Deus só arruma briga, confusão, não aceita a palavra, não aceita nada, porque está faltando o amor de Deus. O amor de Deus é quem dá condições de você amar outras pessoas. Porque Deus é quem quebranta o homem. Quando você vem amar Deus, é porque você aceitou Deus. Você aceitou ser dominado pelos seus mandamentos. Aceitar Deus é aceitar a disciplina dele. Não fazer o aceito de boca e fazer o que você quer e dizer que está amando a Deus. Quem a gente põe um adesivo no seu carro, dizendo assim: Deus é fiel, Jesus é fiel. Não adianta você pôr isso no seu carro se você não for fiel. Não adianta você dizer que Deus é fiel se você não fosse fiel. Porque Deus não vai salvar infiel, não. Deus vai salvar quem é fiel. A mensagem Deus é fiel não serve de nada na vida daquele que não quer obedecer a palavra de Deus. Da mesma forma, essa mensagem aqui: Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, para que todos aqueles que enxergar o amor de Cristo e aceitar Jesus Cristo não está condenado para a maldição. Mas aquele que não enxergar esse amor, de Cristo, já está condenado. Porque quando eu enxergo Cristo, eu estou dando a oportunidade para mim me salvar. Porque eu vou entrar na palavra e vou obedecer os seus mandamentos. Porque Jesus tem a sua disciplina para você seguir ela. E sem disciplina ninguém vê o reino de Deus. Sem ensinamento ninguém vê Deus. Sem doutrina, sem santidade ninguém vê a Deus, né? Então está cheio de igreja por aí que oferece tudo de Deus,
Mas quando você olha para o sujeito, não parece como de Deus, não parece como é de Deus. As obras negam. Se eu falo de Deus, minha obra tem que mostrar que a obra é de Deus. Se eu falo de Deus, se eu digo que eu amo a Deus, a obra que eu faço tem que parecer com as coisas de Deus. É verdade. Porque ele disse que nós somos imitadores de Deus. Tudo que nós for fazer, se não parecer com as coisas de Deus, nós estamos enganando nós mesmos. É enganação. É o que nós vamos falar agora. Que diz que Jesus vai repreender os saduceus e os fariseus. Jesus repreende isso. Isso serve para nós. Porque falar que ama a Deus é fácil. Você tem que provar com a obra. Você tem que provar com a sua fé. Você tem que provar com suas atitudes. Você tem que provar mostrando o mundo que você é diferente. Que você ama. É diferente pelo amor que você tem por Deus. E pelos que amam a Deus. Porque quem ama a Deus vai amar aquele que é amado de Deus também. É verdade. Por isso que ele diz que... Porque quem ama a Deus, ele tem amor por seu irmão. Porque se ele tem amor por Deus, todo aquele que está em Deus está incluído. Eu tenho amor por ele porque ele está em Deus. Agora aquele que não está em Deus, eu não posso amar o ímpio. Porque se eu for amar ele, eu estou enganando. Eu amo a alma dele, mas não as práticas dele. Mas eu não vou sair do caminho de Deus para agradar uma pessoa que não quer nada com Deus. Isso não é amor de Deus, isso é burrice. E é o que eventualmente acontecer isso. A pessoa deixa de obedecer a Deus para obedecer o homem, pensando que vai ganhar aquele homem ao Senhor. Não, o diabo faz isso. O diabo usa alguém para tirar você dos caminhos de Deus. Porque o diabo trabalha dessa forma. E agora, final de ano e de Natal, que o diabo tem usado muitos crentes para destruir e tirar um monte da igreja. Então está aqui. Olha o título dessa palavra. Jesus censura os escribas e fariseus. Aí no 23 fala: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, observando, pois e praticando tudo que vos disseres, mas não procede em conformidade com as suas obras, porque diz e não pratica, pois antes fardos pesado e difícil de suportar, e põe sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Faz toda a obra a fim de seres visto pelos homens, pois traz-se largos filactérios, enlarguece as franjas das suas vestes, e ama os primeiros lugares na sinagoga, e os primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças, ser chamado pelos homens rabins, e vós, porém, queres ser chamado de rabim, porque é um só é o vosso mestre, a saber, é Cristo. Todos vós sois irmão, e ninguém na terra chamará vosso Pai, porque é um só é o vosso Pai, a qual está no céu. Só aqui já dá para nós saber, né? Depois nós vamos ler mais aqui depois. Então pode se assentar no nome de Jesus Cristo, né? Uma palavra riquíssima, poderosa. Palavra isso é Jesus, e a palavra de Jesus, não é a palavra de profeta, não é a palavra é ele mesmo que está falando aqui. É ele mesmo que está chamando a atenção dos fariseus, está chamando a atenção dos escribas, está chamando a atenção das pessoas mais famosas que tinha em Jerusalém naquela época. Essas pessoas eram os que cuidavam da lei, eram os que escreviam a lei e que andavam com a lei. Estava na autoridade deles tudo isso aqui. Ou seja, eles eram a cabeça da igreja daquela época. Era esse povo que era o cabeça. E Jesus chega aqui e Jesus desmoraliza eles. Jesus humilha eles. Jesus desmascara eles e fala a verdade sobre eles. Fala para eles que eles são fariseus, que eles são hipócritas. Jesus fala tudo isso para eles. Jesus tem um grande discurso, irmão. As pessoas são cabeça fechada. O ser humano na terra são todos cabeça fechada, sem entendimento.
Porque Mateus e o Evangelho de João é Jesus discutindo contra os que estavam na frente da igreja, contra essas pessoas que estavam dominando naquela época o domínio da igreja, os reis, todo esse poder. Jesus estava debatendo contra eles, porque eles estavam fazendo errado. Agora, sabe qual é o maior erro que a gente vê nos dias atuais? Que você sabe que alguém está fazendo errado e você não tem coragem de se levantar como Jesus levantou. E é o que está faltando, homens de coragem que batem contra o sistema que está errado. Porque Jesus deixou isso aqui de exemplo. Se eu sei que as igrejas não estão pregando certo, eu tenho que falar que essa igreja está errada. Como Jesus está falando aqui para eles, vocês estão errados. Vocês estão querendo que o povo obedeça a palavra, vocês estão querendo que o povo faça tudo certinho. Mas vocês, nem o dedo quer tocar, vocês não querem fazer, vocês querem mandar, mas vocês não querem obedecer a minha palavra. Ou seja, hoje não é diferente, hoje é a mesma coisa. Milhares e milhares de pastores estão em cima de público, estão ensinando o povo, mas eles não fazem nada. Estão ali para maltratar os obreiros deles, estão ali para humilhar seus obreiros, botar para trabalhar dia e noite e dia, não dá um salário, não dá nada, que o salário fica para eles, o dízimo que entra na igreja para eles, sua família, seus filhos. É assim que está acontecendo no dia de hoje. Os filhos que tomam de conta, pode olhar os filhos dessas igrejas, essas igrejas que são ricas, os filhos dos pastores têm as melhores casas, os melhores carros, tem casa em cada país, em cada estado, os caras têm também. Então tudo isso. Então, e quem é que faz isso acontecer? Os crentes bobos que não sabem de nada, que não procuram ler a palavra de Deus. Porque o Senhor falou, por falta de conhecimento o homem perece. E o que tem de crente perecendo nos dias de hoje, o que tem de pessoas perecendo nos dias de hoje por falta de conhecimento, o que tem de pessoas perecendo que não quer obedecer a palavra e que fica se deixando se levar por vento de doutrina, se levar para um lado, levar para o outro, sendo enganado e deixando as pessoas brincar com ele, não tem autoridade, não tem conhecimento da palavra para repreender, não tem entendimento para repreender, e é isso que eles querem, justamente isso que eles querem, crente que não conhece a palavra, crente que não tem conhecimento da verdade, não tem discernimento de nada, é cego. Então acha que Jesus vai te salvar assim? Não, Jesus manda você buscar conhecimento, buscar entendimento, porque se não tiver isso você não vai ser nem salvo. Porque quando ele fala na parábola dos talentos, ele deu um talento, aquele que enterrou o talento, ele falou, olha, lança, esse que pegou o talento e enterrou, lança na extrema exterior, porque ele sabia que eu sou capaz de fazer nascer onde eu não plantei, eu sou capaz de fazer fluir bênçãos onde eu não coloquei, mas você não acreditou. Você sabia que eu sou capaz de fazer, mas porque você não emprestou o meu talento aos banqueiros e recebia pelo menos com juro? Não, ele ficou com medo e ficou se redimindo, ficou se repetindo, não quer fazer a obra. Então o que Jesus falou? Lança-se na extrema exterior. Da mesmo jeito é você que não procura entendimento da palavra de Deus, é você que não procura se aprofundar na palavra de Deus. Não fica dizendo que Deus vai te levar para o céu, Deus vai dizer que você estava com a Bíblia na mão, você sabia ler, sabia fazer tudo, e porque você não descobriu, que está escrito, você disse que a palavra está aqui, e disse que é para nós comer de dia e noite e meditar na palavra de Deus, porque se você não meditar, você não vai saber o que está escrito nela, e você não vai saber porque você não quer, porque você tem uma Bíblia na mão, você tem tudo na sua mão, mas você não quer, você quer andar por visão de outras pessoas, você quer andar por fé de outras pessoas, você quer fazer o que os outros faz, você não quer se aprofundar para ter o conhecimento, para aprender as coisas de Deus, para não ser enganado, porque o Senhor diz nessa própria palavra, que se não tiver cuidado, até os escolhidos serão enganados. E quem é os escolhidos? Você pode ser um escolhido, mas você pode ser enganado porque você não quer aprender, você pode ser enganado porque você não quer se aprofundar, você pode ser enganado porque você não quer investir na sua fé, você não quer investir na obra de Deus, você não quer, não é só vir para a igreja não, você tem que ler a palavra, você tem que desenvolver, os dons estão lá no céu para ser derramado sobre a minha vida e a sua vida. Deus quer encher o homem de dons espirituais, Deus quer encher a mulher de dons espirituais, Deus quer encher o homem, Deus quer batizar, Deus quer fazer tudo, mas ele não acha ninguém preparado para derramar esse poder, ele não acha ninguém capaz de receber essas dádivas que está com ele, ele não acha ninguém preparado para derramar as coisas que ele quer derramar, porque ele não vai derramar na mão de tolo, porque o tolo vai jogar fora, ele vai derramar, ele quer dar conhecimento para você valorizar o que é de Deus, ele quer dar para você valorizar a palavra de Deus, porque se você não conhece a palavra de Deus, você não vai ter valor por ela. É a mesma coisa, chegar aqui, o cara dá um carro bom para você, você não sabe dirigir,
O que é que vai adiantar? Você vai vender por qualquer dinheiro aí e vai jogar fora aquilo. Da mesma forma, é você, na obra de Deus, que não busca entendimento e nem conhecimento do alto céu. Deus vai deixar muito fora da salvação, porque você tem toda a chance do mundo, todo entendimento, mas você se repreende. Não, eu não sei fazer a primeira parte do culto. Você não sabe hoje. Se você se esforçar, você vai saber. Você não sei pregar, você vai saber amanhã. Se você se esforçar, você vai pregar. Porque eu também não sabia, ninguém sabia. Eu para vir na igreja, na frente eu vinha me tremendo de medo. E Deus não mudou a minha história. Porque não muda, muda de todos. É só você não aceitar ser essa pessoa que você é. Você tem que se lutar para ser o que está escrito na Bíblia Sagrada. Deus quer desenvolvimento na minha e na sua vida. Deus disse que o nécio não terá salvação. O que é uma pessoa nécia? Aquele que está todo na igreja e não cresce espiritualmente. O que é uma pessoa nécia? Aquele que ouve a palavra dia e noite e ela não muda a sua vida, não faz nada por você, porque você também não se esforça. Você é uma pessoa nécia. Diz que o nécio não terá salvação, porque o nécio não tem conhecimento. É bobo, é peixe boca aberta ali. Faz o que? Todo mundo engana ele, porque não tem entendimento da palavra de Deus. E esse tipo de gente, Deus fica irado, porque você está com tudo na mão, mas você não busca o entendimento de Deus. Aí agora você às vezes quer dar lição de moral sem saber de nada. Você às vezes quer falar uma coisa que você não tem profundidade. Você tem que ter profundidade para você falar e ninguém te enrolar nem te enganar. Deus quer isso nas nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos esse entendimento. Pois Jesus estava falando com esses homens que estão na frente do trabalho aqui, enganando todo mundo. Enganando quem? Os inocentes, que não sabem de nada. Enganando as pessoas que sabem. Agora, você está igual um burro, um cavalo, carregando carga pesada nas costas para lá e para cá, sem entendimento. E não é necessário nada disso. O que é necessário é você obedecer a palavra de Deus. Não é carregar fardo pesado que ele me coloca nas tuas costas, não. Por isso que ele falou lá em 28, 11 e 28, ele falou, lá em 11 e 28, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E ele fala, o meu fardo é leve e é suave, porque o fardo de Jesus não é para matar ninguém, mas o fardo é um fardo que você consegue levar, é uma carga que você consegue levar. A sua cruz, ele vai dar a cruz além daquilo que você suporta, ele vai dar uma cruz que você consegue carregar ela. Então nós temos que ter a luta, mas a luta não vai te matar, a luta vai te crescer espiritualmente, a luta vai te levantar espiritualmente, e é isso que precisa na minha e na sua vida. Então ele está nos ensinando nessa noite, que tem muito crente aí sendo guiado pelos homens e não por Deus, sendo guiado pelo desejo de homem e não o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você tenha conhecimento para não ser guiado pelos falsos profetas, né? E ele continua aqui falando, profundamente. Aí quando ele chega no 15, aí nós vem aqui, aí eu vou ler mais um pouco aqui. Vou ler no 15 aqui. Eu vou ler aqui para nós entender melhor do que eu estou falando, para os irmãos entenderem. Glória a Deus. Aí Jesus continua falando mesmo duro com eles. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus fala que eles querem se aparecer, querem pregar nas praças, não porque eles querem ser crente, não porque eles querem que o povo veja que eles são mesmo crente, são mesmo cara, mas eles só pregam, mas não vivem nada daquilo que eles pregam. E é o que a gente vê no dia de hoje. Pessoas que pregam, mas não vivem nada do que pregam. E é isso que a gente vê na maioria das igrejas hoje, né? Aí ele continua aqui. E ninguém na terra é chamado de Pai. Que Pai é o nosso Deus, está no céu. Nem chama de mestre. Porém, o maior de entre vós será o servo. Aí aqui no 15 ele fala, vamos ler do 15 em diante, que ele fala assim: ai de vos, escriba, fariseu, hipócrita, pois que percorre o mar e terra para lhe fazer um prosélito, e depois de ter feito, faz-lhe filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, escriba, cego, pois que diz, qualquer que jura pelo templo, isso nada é mais do que jurar pelo ouro do templo. Esse indivíduo insensato, cego, pois qual é mais o maior? É o ouro, o templo, a santificação, o ouro. Qualquer que jurar pelo altar, isso nada é mais que jurar pela oferta que está sobre o altar. Isso devedor.
Então, aí no 23 ele fala assim, vamos cair no 23. No 23 ele fala: ai de vos, escriba e fariseu, hipócrita, pois que dízima do hortelã e do endro e do cominho, e despreza os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveria, porém, fazer essas coisas e não imitar aquelas. Quando todos disserem: qual é um mosquito, engole um camelo. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois que limpa o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o exterior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. No 27, ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois que sois semelhante o sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos de morto e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente parece justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Está vendo? Jesus falou com eles. Isso é pregar duro? Isso é dureza. Ninguém fala isso com ninguém na terra. Eu nunca vi ninguém pregar para ninguém isso. Jesus está aqui falando os que eram a cabeça da igreja. Jesus está falando para aqueles homens que eram os líderes daquela época. Então, Jesus não deixava passar nada. Ele repreendia. E ele chamava raça de víbora, ele chamava, como João Batista, ele chamou, e aqui ele está chamando de quê? Ele está dizendo fariseu, hipócrita, e diz que eles são cegos. E agora diz que ele compara eles como um sepulcro cheio de imundícia. Ou seja, por fora ele estava bem vestido, bem arrumado, mas o coração estava igual uma carniça. Coração contaminado, coração longe de Deus, coração que não pensava no Senhor. E é o que nós vemos nos dias de hoje. Igrejas lotadas por aí, mas o coração não tem nada de Deus, enganando pessoas, levando para o matador. Porque essas pessoas, se Jesus vir buscar a igreja hoje, vão tudo para o inferno, porque não conhecem a verdade, porque não tem entendimento da verdade. Estão ali atrás de bem financeiro, estão ali se enganando e sendo enganados, estão ali sofrendo. E por que vão sofrer e vão perder a salvação? Porque não quer a verdade. E o Senhor, aí nós chegamos lá no livro de Eclesiastes não, de Tessalonicenses, que fala que Deus permitiu que a operação do erro entrasse sobre a vida daqueles que negou a verdade, que não quer a verdade, para que fosse condenado e julgado e fosse lançado no inferno, porque negou a essência de Deus, negou o Filho de Deus, negou o amor de Deus, negou o amor do Filho de Deus. Então por isso Deus permitiu que ele não entendesse mais a palavra, que não entendesse mais nada das coisas de Deus. Um dia ele fica jogado no mundo para lá e para cá, vai para cima, vai para baixo. Tem pessoas que não conseguem ficar presas numa igreja, não conseguem ficar numa igreja firme, porque estão desesperadas, porque estão com o espírito do engano. Quem colocou foi o próprio Deus, porque não quiseram a verdade. Então o Senhor disse: se você não quer a verdade, eu te coloco o espírito de mentira, e você vai dar a mentira a vida inteira e vai perder a sua salvação, porque você não quer saber da minha palavra. Então isso está muitas pessoas cheias de espírito de mentira, cheias de enganação, andando para lá e para cá, rua acima, rua abaixo, todo dia está numa igreja diferente, todo dia está num lugar diferente, e nunca se farta, porque nunca recebe a palavra de Deus. Tá? Pessoas maluca, para lá e para cá, rua acima, rua abaixo, vai numa casa de um, vai na casa de outra, querendo informações de fulano, está igual Saul. Saul também foi assim, quando ele estava perto de perder a sua vida e levar todo mundo ao exército à desgraça, porque ele estava desesperado, corria atrás de macumbeiro, corria atrás de vidente, corria atrás de tantas pessoas, querendo saber se ele podia ir vencer a guerra. E o Senhor disse que ele ia morrer porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Então quem desobedece a palavra de Deus, e ele não tinha mais jeito, porque ele levantou contra o Todo-Poderoso Deus, e Deus excluiu ele. Deus excluiu, falou que para ele não tinha mais jeito, porque ele não perdeu sua oportunidade. Então, o que foi que aconteceu? Ele levou o exército à falência, morreu ele. Ele não morreu porque se matou-se com a sua própria espada, e foi daí por diante. Então é isso que acontece, irmão. Tem muita gente na igreja que não vai chegar no céu nunca, vai se matar no meio da caminhada, porque não quer o entendimento
de Deus, porque não quer se converter a Deus, porque não quer buscar a proximidade da palavra, porque fica com brincadeira na igreja, não quer buscar o que tem que buscar, não quer buscar entendimento, e sem entendimento o homem perecerá, né? Você já viu alguém entrar numa faculdade e ele exercer uma função de doutor se ele não passar nas provas? Como é que o cara vai passar nas provas para ser um doutor ou para ser um engenheiro? Vamos comparar um engenheiro civil. O engenheiro civil tem que passar em todas as provas, porque se ele não passar, a primeira obra que ele vai cair, que ele não sabe, ele tem que saber o que ele está fazendo, que ele vai mexer com a obra, ele vai mexer com o prédio, ele vai coisa grande. Da mesma forma é nós. Será que nós estamos na igreja e não procurar meditar na palavra de Deus? Ou você acha que você vai entrar no céu? No céu não entra ninguém sem entendimento do céu, não. Nós estamos aqui aprendendo como que vai ser o céu. Aqui está tudo escrito como é que vai ser o céu. Em Apocalipse, que Gênesis está escrito. A qualidade do que tem no céu está escrito. Tudo que tem lá, está escrito tudo lá. Então se você não procura saber o que tem lá, é porque você não quer ir para lá. Deus já entende. Deus tem mais entendimento do que eu e você. Deus entende que você não quer ir para lá. Então Ele não vai lutar por você. Ele não vai lutar por você porque você que não quer. Você vai tomar da força. Se você não se esforça para ser firme, você não se esforça para alcançar o objetivo de Deus, você não se esforça para receber de Deus os dons, você não se esforça para receber de Deus a sabedoria, então não está nem aí por você. Porque se você é que precisa, você é que precisa de Deus, Deus ele só considera nós para nos usar quando nós dá lugar a Ele. Nós não der lugar a Ele, Ele não pode fazer nada por nós, porque Deus não trabalha no erro, Deus não trabalha na mentira, Deus não trabalha na corrupção. Deus só trabalha na sinceridade. Se ensina ou não, que passar disso é procedência maligna. Então, se nós fizermos errado, estamos sujeitos a perder a salvação. Não fique pensando que já vim buscar a igreja hoje, Ele vai levar nós, sabe porque nós estamos aqui dentro? Não, Ele vai levar nós se nós tivermos conhecimento da palavra de Deus, entendimento que Ele é Deus. Não adianta você estar aqui e não entender que Ele é Deus. Você tem que entender que Ele é Deus. E o que é entender que Ele é Deus? É você sentir um temor grande por Ele. Porque tem gente hoje que fala, tem até hino falando, você, como é que chama Jesus de você? Que sentimento é esse por Jesus? Que amor é esse que tem? Senhor, Jesus é Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos senhores, nós temos que ter respeito por Ele. Quando nós vamos orar, nós dizemos, primo, eu tenho joelho no chão, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, todo-poderoso Deus, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de nós. Não chegar dentro, você, Jesus de Nazaré, me perdoa meus pecados. Não, isso é falta de educação com o nosso Pai. Ele nem vai nem te escutar, Ele não vai nem te dar atenção, porque você não soube nem chegar diante do reino dele. Nós temos que aprender a chegar até o Senhor. Temos que ter educação para chegar na oração. Primeiro, por que que teve que consertar o altar? O altar desconsertado, esse é um homem despreparado para chegar no altar de Deus. Você não chega no altar de Deus despreparado. Você tem que se preparar para falar com o teu Deus. Você tem que se preparar para receber o entendimento do seu Deus, para Ele poder te explicar e você entender. Você faz uma oração, você pode orar o dia inteiro. Se você não orar preparado, Deus não vai nem te escutar. Então a gente tem que ter educação para entrar no trono de Deus. Tem que ter entendimento para entrar no trono de Deus. Porque Deus, ninguém aqui é filhinho de Deus, não. Deus não consegue ninguém filhinho, não. Porque Deus não poupou nem seu próprio filho, lançando e deixando ele morrer na cruz do Calvário. E Ele não poupou ele, não. Ele teve que concluir a obra que Ele veio fazer. Jesus entrou ele da cruz lá, meu filho está sofrendo aquele da cruz ali. Ele podia fazer isso, matar todo mundo, deixar e tirar o filho dele da cruz, mas Ele deixou que fosse concluída aquela obra. Ele deixou que fosse concluído aquilo tudo. Ele deixou que Jesus perdesse as suas gotas de sangue, as últimas gotas de sangue. Ele deixou tudo isso acontecer. Porque o que Jesus começa tem que terminar. Da mesma forma eu e você. Não fique pensando que você vai alcançar de Deus algo se você concluir a obra. Tem que concluir a obra que Ele tem com você, a minha que Ele tem comigo. Tem que concluir esta obra. Não adianta você fugir para lá, fugir para cá, não. Nós temos que concluir a obra que Ele colocou em nossas mãos. E se nós fugir, Ele não tem prazer. E nossa alma está escrito lá em Hebreus 10, 35 em diante, está escrito isso, que Ele não tem prazer naquele que recua, naquele que foge, mas Ele quer que nós lutamos de noite, e que nós temos que ser salvos pela fé. A nossa fé tem que estar em ação. Nós temos que lutar para isso acontecer. Então, nós temos que ter entendimento da palavra de Deus. Então, quando você vê um cara falar as coisas erradas diante de Deus, você pode se manifestar. Está aqui. Jesus está se manifestando para defender o reino de Deus. Jesus não veio aqui para dizer que o que estava fazendo aqui estava certo.
Porque se tivesse certo, Jesus não tinha vindo aqui. Jesus veio aqui porque ninguém fez certo. Jesus fez aqui, Jesus foi obrigado a vir, Deus mandar o filho dele para cá, porque ninguém cumpriu a palavra de Deus. Todos foram errados, todos foram negligentes. Então Jesus veio e se fez homem como nós, para provar que os homens ficaram mentindo a vida inteira, enganando a vida inteira. Porque Jesus não usou o poder dele para poder disfarçar. Não, ele foi 100% homem e 100% Deus. E os 100% de homem, ele usou como nós usamos. Então ele diz assim, que da mesma forma que ele venceu, se nós buscar força, nós vamos vencer. Porque as pessoas hoje se atrapalham, porque eles querem que o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, vença por nós. Mas o sobrenatural de Deus só vai entrar em nossas vidas quando nós estivermos obedecendo o que é necessário para nós fazer. O sobrenatural de Deus não vai levar você para o céu à força, se você tiver desconcertado, ou só porque você louvou um hino ou 2 hinos. Não, você tem que cumprir todo o seu objetivo aqui que é necessário cumprir para poder você ter direito e ter o acesso das coisas espirituais sobrenatural de Deus, que pode ser uma cura, pode ser ele tomar um aqui e começar a falar em profecia, pode ser ele tomar um de nós aqui e começar a profetizar através de nós e falar um recado, dar uma visão, ou dar um discernimento, dom de visão, os dons que ele quer derramar, os dons ele quer derramar sobre as nossas vidas, tudo isso ele quer derramar essas bênçãos sobre nós. E para isso acontecer, nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, porque se não estiver alinhado com Deus, quem vai te usar não é Deus, é o inimigo, que o inimigo usa quem está errado, mas Deus usa quem está certo com ele, que obedece a sua palavra. O inimigo também tem a mania de entrar e usar, e a pessoa acha que é Deus, mas não é Deus não, é a operação do erro de novo. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Então está aqui, bonito é aqui, onde ele fala, e muitos escribas fariseus hipócritas, pois que percorrem o mar e terra, para lhe fazer um porrido, depois de ser feito, se torna filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, mais uma afirmação, que tem muitas igrejas, diz que está ganhando milhões e milhões de almas, mas se for nesse mesmo projeto dos fariseus, essas almas que estão sendo ganhadas estão sendo real no inferno 2 vezes mais do que esses dirigentes de igreja que não pregam a verdade, esses dirigentes de igreja que estão enganando todo mundo, esses dirigentes que estão bilionários, andando para cima, para baixo, só de carro novo, só usufruindo os ganhos, usando o dinheiro que tem sido colocado nas suas mãos para andar para lá e para cá e gastar o dinheiro do povo de Deus. Então, resumindo, está uma tragédia no mundo hoje, o sistema espiritual. Está difícil. As pessoas não têm entendimento e não procuram o entendimento de Deus. Está difícil das pessoas escapar da mão do inimigo. Porque o Senhor não pode fazer nada se você não se lançar sobre ele. O Senhor não pode lutar por você se você não quer estar do lado dele. Você chama ele, mas você não faz o que ele quer. Jesus disse, quer ser meu amigo, obedeça a meus mandamentos. Quer ser meu amigo, obedeça a minha palavra. Como ele falou lá, quando ele estava pregando, chegou sua mãe, seus irmãos, e ele falou, minha mãe e meus irmãos, são esses aqui que estão ouvindo a palavra de Deus. São esses aqui que estão comigo ouvindo a mensagem do Senhor Jesus Cristo. São esses aqui que estão ouvindo a minha mensagem, a minha palavra. Esses aqui que são meus irmãos, minha mãe e meus parentes. Então, quando você se dedica a Jesus 100% e obedece a santa palavra dele, você é parente de Jesus, você é irmão de Jesus. Então é isso que ele quer para mim e quer para você. Então vamos nos esforçar, vamos lutar, não vamos deixar que o engano dessa vida nos tire dos caminhos de Deus, mas vamos ser valentes, porque se nós não for valente, estaremos perdidos e estaremos trabalhando à toa e dando murro em ponta de faca, né? E ele continua dizendo que esses homens bonitos, bem trajados, sapatos especiais, couro alemão, carro importado, tudo na frente das igrejas por aí, não é isso que Jesus quer. Esses aí são os imundos, esses aí são esses aqui que ele acabou de falar, são sepulcro caiado, tão bonito por fora, mas o coração está ligado no diabo e não em Deus. Porque aquele que toma do seu irmão pequenininho, que às vezes não tem uma casa para morar, vive pagando aluguel, vive numa cesta básica, vive dependendo de outro, e eles conseguem manipular essas pessoas para
dar até o dinheiro de sua condução uma vez para a igreja, para vender suas propriedades, vender seus carros e dar para a igreja, e muitas vezes fica sem nada. Então isso é um criminoso, é uma criminalidade. Esse é o pior dos ladrões que tem, porque está roubando a consciência das pessoas, está roubando o entendimento dos simples. E Jesus vai cobrar desse tipo de falso profeta. Jesus vai cobrar desse que ele está falando aqui, que são hipócritas e são fariseus, e são igual sepulcro caiado, para nada serve. Agora precisa de Deus dar entendimento, o povo que se diz que é de Deus, para saber onde que Deus está, para saber se Deus está nessa igreja, saber se Deus está nesse lugar, porque o Deus que nós pregamos, o Deus que nós estamos anunciando, é um Deus que não cobra para pegar, é um Deus que te abençoa sem pedir dinheiro, é um Deus que te abençoa e quer te ajudar sem cobrar nada. E por que as igrejas, tudo que vai fazer cobra? Porque isso é uma prova que esse evangelho não é o evangelho do reino de Deus. Isso é o evangelho dos falsos profetas, dos fariseus e dos hipócritas e dos enganadores. Esse que é o evangelho desse tipo de gente. E por que é que as pessoas vão atrás desse tipo de pessoas? Porque são crentes gananciosos, não são crentes verdadeiros também, são crentes falsos. Porque se tem falso profeta, é porque tem falsos crentes. Então o que nós estamos encontrando no dia de hoje, posso afirmar nessa palavra, e que o que nós estamos encontrando no mundo e no Brasil é crente falso que estão atrás também de condições financeiras e atrás de promessas que o homem faz. É tanto que ele diz: você vai dar 1.000 e você vai ganhar 3, 4 mil. E ele vai dar 1.000. Por que ele deu 1.000? Porque ele quer ganhar 3 ou 4 mil. Ele não quer o reino de Deus, ele não quer a salvação, ele não quer morar no céu. O que ele quer é dinheiro, o que ele quer é posição social, o que ele quer é ser aparecido, o que ele quer é um carro bom, ele quer uma casa boa, ele quer tudo isso, mas não quer o reino de Deus. E Jesus veio oferecer para você foi o reino de Deus. Jesus veio salvar, Jesus veio oferecer salvação. Ele falou para Pilato: meu reino não é daqui. Se fosse daqui eu lutaria por ele. Então Jesus falou: eu não vou lutar por nada daqui, porque tudo aqui é passageiro, carro, casa, tudo vai ser queimado no fogo. Tudo que existe aqui vai ser destruído. Tudo que existe nessa terra vai ser queimado, não vai sobrar nada. E para que essa ganância, para que essa falta de entendimento, que quer buscar só as coisas do mundo, quer buscar só o que é de baixo e não busca o que é de cima? O Senhor disse que é para buscar o reino de Deus. Porque se você diz que quer morar no céu e quer fazer parte do reino de Deus, busca o que é de cima, o que é do céu. Porque o Senhor Jesus veio pregar foi o céu, veio pregar salvação, veio lutar para você e morar com ele. Por isso que ele está desmascarando os fariseus aqui, chamando, nesse tempo eram os fariseus, e hoje é aqueles que estão enganando as pessoas que são fariseus também, são enganadores. Então igual sepulcro caiado, por fora, bonitinho, bem arrumadinho, profetizando e pregando, mas estão cheios de demônio. São doutrina de demônio, como está escrito lá em Timóteo. São doutrina de demônio, enganando muitas e muitas pessoas, enganando pessoas que querem ser enganadas mesmo. Porque se quisesse a verdade, nós estamos aqui na igreja pequenininha aqui, nós temos igreja, muitas igrejas pregam a verdade, mas ninguém quer a verdade, porque a verdade manda você se preparar para ir para o céu, mas você não quer ir para o céu, você quer dinheiro, você quer ficar nessa terra, porque quem quer ir para o céu, luta para ir para o céu. Quem quer ir para o céu vai buscar uma posição, vai se equilibrar diante de Deus para ir para o céu. Então a igreja verdadeira, ela prega o caminho do céu. Por isso que diz na palavra do Senhor lá em Mateus 7:13, né, que a porta que conduz o homem à perdição, ela é larga, mas a porta que leva o homem à salvação, ela é estreita, a porta estreita. Então, porta estreita é que leva à salvação, mas porta larga leva ao engano, leva ao inferno, leva à perdição, e muitos são que entram por ela. Então, é o que está se cumprindo. Graças a Deus que eu vejo se cumprir a palavra a cada dia, a cada minuto está se cumprindo a palavra de Deus. Cada instante está se cumprindo a palavra de Deus. É a prova que essa palavra não é mentirosa, ela é verdadeira. Por isso que ele falou bem claro: onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Então o Senhor está no meio daquele que está buscando, a vontade de estar buscando o conhecimento e o entendimento. Se você não buscar o entendimento e nem o conhecimento, está perigoso você perder a sua salvação, porque está falando bem claro que o mundo, o povo antigo, perderam as suas bênçãos por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Quero fazer faculdade. Tem tempo de fazer faculdade. Vamos fazer faculdade. Chega em casa meia-noite. Agora para a igreja ninguém quer ir, porque diz que não tem tempo. Mas tem tempo de buscar as coisas do mundo.
Aí o Senhor vem buscar a igreja, encontra as pessoas despreparadas, que não tem entendimento da palavra de Deus, e vai perder a salvação por isso. Mas se nós formos temente a Deus, nós buscar o Senhor, nós não vamos perder a nossa salvação. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essas palavras, Pai, e pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que essas palavras venham alcançar pessoas de longe e de perto, que venham se salvar, Senhor, que venha parar de ser um crente, se está no projeto de crente falso, venha abandonar essa falsidade e venha aceitar o Senhor de verdade. Venha procurar a igreja que prega a verdade. Venha para uma igreja que não vendeu a palavra, uma igreja que não quer vender os membros, uma igreja que não quer vender ninguém, mas uma igreja que quer mostrar o caminho do céu, porque o Senhor é o caminho do céu. O Senhor diz: eu sou o caminho e a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor da glória e Pai Todo-Poderoso, tira a venda dos olhos dessas pessoas, abre o entendimento das pessoas que nos escutam e de nós aqui também, Pai, para nós não perder a nossa salvação, porque o Senhor tem uma azul de ouro. O Senhor tem um lugar preparado para aqueles que tiverem conhecimento da tua palavra, para aqueles que o Senhor preparar. E nós estamos aqui e o Senhor quer nos preparar. O Senhor quer nos preparar para entrar nessa cidade santa, porque não vai entrar despreparado. Para entrar na cidade santa tem que estar preparado, tem que estar santificado, Pai. Então nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar a entrar nessa cidade. Venha aos ouvintes também, aquele que tem sede de salvação, o Senhor venha salvar nessa noite, Pai. Abençoe e faz milagres, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, e todos digam amém. E a paz seja para toda a nossa igreja, para os ouvintes que estão nos acompanhando, e Deus venha abrir o entendimento e fazer milagre em nome de Jesus Cristo.